Já olhou? Estamos ao vivo. Boa noite para vocês. Boa noite. A gente estava aqui olhando a conexão, nem percebemos. Meu nome é Evandro Moreira, eu sou o marido da nutricionista. E eu sou Lívia Gomes, a nutricionista. Top! Para quem não me conhece, eu tenho esclerose múltipla e desde 2013 eu faço o protocolo Coimbra, que é um protocolo com altas doses de vitamina D. E só protocolo Coimbra, não uso nenhuma medicação, consegui botar minha esclerose múltipla em remissão. E a nutricionista top do protocolo Coimbra. Isso. Esse tratamento, o protocolo Coimbra, né, que usa a vitamina D em altas doses, ele tem uma dieta específica e é por isso que a gente sempre vem aqui conversar sobre essa dieta, tirar dúvidas sobre a alimentação, porque tem alguns alimentos restritos. Então a gente vai conversar com vocês sobre isso. E aí surgiram algumas dúvidas que a gente vai responder sempre aqui para vocês. Porque assim, eu não posso ficar sem falar com vocês. Porque eu falo muito. E aí se eu não falar com vocês, eu vou ter que falar com ela. E ela não aguenta mais minha voz o dia inteiro. Boa noite, Super Shirley. Super Marina. Marina, Ivaneide. Então vamos chegando. Então o pessoal chegando aí. Assim, a gente não segura muito, começa a falar, porque quem vai assistir depois gravado não tem que ficar esperando silêncio aqui, nossa boa vontade de começar a falar. Então por isso que a gente já começa a falar. E fora que eu também não consigo ficar calado muito tempo. Eu tenho um problema de ficar calado. Então vamos lá. As perguntas que a gente recebeu aqui pela caixinha e pelo direct, a gente vai começar por elas. Vamos lá. Perguntou, doutora Lívia, coalhada engorda? Então, coalhada não é um alimento que faz parte do protocolo Coimbra. Essa pergunta é de uma pessoa que não está fazendo esse tratamento, tá? E não existe um único alimento que engorda. Isso aí vai ser uma soma de hábitos, de condutas, né, diferentes, que aí envolve alguns alimentos que aumentam a inflamação, estilo de vida. Então, não, para essa pergunta seria não. Coalhada não vai lhe engordar. Ela sozinha, uma vez na vida, uma vez no dia, não vai fazer isso com você, não. Exatamente. Agora experimente comer coalhada o dia inteiro. Não é? O excesso de tudo, com certeza vai trazer prejuízo. Agora, se você faz protocolo Coimbra, você não pode comer coalhada. Beleza? Isso. Vamos para a próxima pergunta que surgiu aqui. Receitas que levam vinho ou cerveja na preparação. Pode? Para quem faz protocolo Coimbra, nesse caso aqui. Sim, nesse caso, toda receita que leva esses ingredientes não vai ser um excesso. Vai ser ali um toque para dar um gosto diferente, uma preparação diferente. Então, nesse caso, não teria problema. Olha aí. Já pode convidar a gente para esse jantar, hein? Receita diferente, né? Não é, pai? Eu tô querendo experimentar as coisas diferentes dessas assim. É bom, deve ser bom. Alimentação ajuda quem... Pera aí. Responde de novo essa pergunta sobre a receita que leva um vinho e cerveja. Responde aí, por favor, entendi. de novo. Vamos lá. Para quem faz esse tratamento Do protocolo Coimbra, certo. receitinhas que vai ter ali um pouco de vinho, um pouco de cerveja. A quantidade é pequena, é mesmo para dar um sabor na preparação. Então, nesse caso, não tem problema. Não tem problema. Então, dá para incluir essa receita sim. Já pode convidar a gente para experimentar a receita. Agora, sei saber se essa receita vai ficar agora boa para convidar a gente. Se ficar boa, você convida a gente e a gente vai comer essa receita aí. Certo? Certo. Então surgiu essa pergunta em relação a miomas. A alimentação ajuda quem tem miomas. Tipo, eu posso prevenir o aparecimento de miomas com a alimentação. E se eu já tenho miomas, a alimentação vai me ajudar a, sei lá, tirar eles? Não sei. A alimentação vai ser um ponto assim fundamental, super importante para quem tem miomas. Não é nem muito, né, falado isso, então muitas pacientes que têm miomas muitas vezes nem se preocupa com o que está comendo, com a alimentação, mas uma alimentação inflamatória vai tender a aumentar, né? Quem já tem predisposição
pode aumentar. E a gente fazendo uma dieta anti-inflamatória, colocando alguns alimentos que são antioxidantes, que vão diminuir essa inflamação, vai ajudar bastante. Então, é algo que adequa aí ao tratamento, né, médico, vai ser muito importante. Super Marina está perguntando, pois foi por eu ter partilhado no grupo? É porque a gente tem um grupo do pessoal que está fazendo o programa Calciúria 24 horas abaixo de 300. E a galera, graças a Deus, não cansa da gente. Que a gente já teve a live hoje, 4 horas da tarde, a live no grupo fechado, e a gente está aqui na live de novo. E nossa turma, pessoal da turma, metralha de coração aí, está aqui presente assistindo, porque não cansam da gente, graças a Deus. Aí Marina está perguntando que faz parte do nosso grupo, está perguntando se essa resposta foi por ela ter partilhado no grupo. Essa resposta surgiu de outra pessoa. Foi uma pergunta que surgiu no direct da Lívia, a caixinha que ela bota. Mas foi a mesma dúvida, tá vendo? Que bom. Marina, ela é administradora do grupo do Facebook na França. Do protocolo Coimbra na França. Isso. Aí, ó. Então, quem também for aí da França, conversa com Marina. Peraí que surgiu uma pergunta aqui de Super Rangel. Boa noite. Por que paçoca e amendoins são proibidos no protocolo? Excelente pergunta, Rangel. Então, vamos a ela. Boa noite, Super Vasconcelo. Boa noite, gente. Boa noite, Super Val. Boa noite, Super Enila. Enila também. Então, o amendoim, a paçoca que é do amendoim, De moleque. eles vão ter uma quantidade de fósforo muito grande. Então, no protocolo a gente não fala muito de fósforo, porque para ter um excesso de fósforo na alimentação não é tão simples assim, não é comum. Mas amendoim é algo que a gente senta aqui com um pacote, a gente come o pacote todo. Quando viu, acabou. Isso. Então, por conta disso, ele é um alimento ali restrito. Tá? O fósforo em excesso, ele aumenta a excreção de cálcio na urina. Olha ele. Tá? Certo. Espera aí que tem mais perguntas. mais? O pessoal perguntou. Cadê? Aqui. Tive Covid 2 vezes. Memória ruim. E tá com a memória ruim. Algum alimento? Então, isso é algo que está assim, super comum nas consultas, isso está acontecendo direto nessa queixa. E a gente precisa sim tratar o pós-Covid. Não só um tratamento médico, que aí os médicos também estão fazendo tratamento, mas também nutricional. Então a gente precisa cuidar da alimentação no pós-Covid, precisa desinflamar o organismo, porque essa doença ela é inflamatória não só no momento ali que ela está acontecendo, mas após também. Então o corpo vai estar inflamado e a gente precisa fazer alguma coisa para desinflamar. E a dieta vai ser um ponto importante, porque imagine, você tá ali já com o organismo inflamado e fica comendo fast food, refrigerante, inflamando mais ainda esse organismo. Então... Mas é porque é a memória, a pessoa esquece, aí come. Não é por isso não? Eles sempre querem ajudar vocês, tá vendo? Claro, minha equipe, minha turma. Mas aí a gente tem que entrar com a dieta anti-inflamatória, tem que ver a necessidade também, se há necessidade de suplementação. E aí a gente vai ter algumas suplementações que são importantes, como o ômega 3, como a coenzima Q10. Mas individualmente o ômega 3 para ajudar na memória. Olha aí. Isso. Mas aí a gente vai avaliando individualmente, né, como é que está o paciente, qual o nível de inflamação, quais são os hábitos alimentares, o que é que a gente pode acrescentar ali para ir desinflamando o corpo. Tá vendo? Peraí que surgiram as perguntas aqui, deixa eu voltar aqui em cima. Super Shirley está perguntando se... então, o Shirley resumiu. Então, posso comer, se eu comer uma paçoca ou um pedaço de pé de moleque, pode. Olha aí. Ó, você querendo dar golpe, né, Shirley? Logo você. Você tá lá no nosso grupo, viu? Calciúria abaixo de 300, viu? Nesse caso, o amendoim está realmente como proibido. Está ali junto com as oleaginosas, então isso vale para o amendoim, para paçoquinha, para pasta de amendoim. Então esses alimentos não fazem parte.
Outro detalhe também importante é que o amendoim é um dos alimentos alergênicos que facilmente vai mexer ali na imunidade. Então, para quem é autoimune... Mesmo que você não tenha alergia. Isso, mesmo que não tenha alergia. Então, para quem tem autoimune, a gente tem esse cuidado também em evitar os alimentos alergênicos. E o amendoim, ele se encaixa também nesse grupo. Super Rangel está perguntando, a excreção de cálcio na urina favorece pedra nos rins e enfraquecimento dos ossos? Não é necessariamente, né? Pode ser um sinal de, não de pedra no rim, mas de enfraquecimento dos ossos. Porque às vezes você está com uma alimentação super restrita, não está ingerindo nada de cálcio. Sim. E está eliminando muito cálcio na urina. O exame de cálcio de 24 horas está dando muito alto. Pode ser um sinal de que você está excretando, né, botando para fora cálcio do osso, porque o seu organismo ele precisa de cálcio para funcionar, né? E aí não encontrando na dieta vai tirar da sua reserva, que são os ossos. O fato do organismo eliminar mais cálcio na urina é até uma forma de proteger o corpo. Ele está ali tirando o que está em excesso para poder proteger, né? Então, é uma forma que ele tem de ajudar esse organismo a se reequilibrar. Então, não necessariamente quer dizer que está formando pedra nos rins, mas significa já que tem algo de errado e que precisa ser corrigido logo, até para que isso não possa acontecer, né? Super Marina está falando do magnésio treonato. Eu não sei o que é o magnésio treonato. Não entendi qual é a pergunta. Voltamos para cá. Vocês poderiam falar sobre temperos, coentro e orégano? Coentro e orégano. Veja só, coentro e orégano são dois temperinhos que, se vocês forem recorrer à tabela nutricional, olhar a quantidade de cálcio, vocês vão se assustar, porque vai estar lá em 100 gramas e é uma quantidade altíssima, tá? Porém, a quantidade que a gente utiliza para temperar comida, para dar um sabor nos alimentos, passa longe de 100 gramas. Então, por exemplo, se a gente está usando ali o orégano, né? A quantidade de 100 gramas é um mundo de orégano. É muito orégano. É muito. E o que a gente coloca ali para dar um gosto, um sabor, não chega nem a 1 grama. Então, veja a diferença, tá? Então, essa quantidade que a gente usa, a quantidade de cálcio também vai ser baixa, certo? O coentro, a salsinha, esses outros temperos verdes, a mesma coisa. Se a gente parar para pensar 100 gramas deles, também é muito tempero, porque as folhinhas são leves, são pequenas. E a quantidade que a gente usa para temperar a comida também é pouca. Agora, tem 2 temperos que não dá para utilizar no protocolo Coimbra por conta do excesso de cálcio. E aí seria o quê? O coentro em pó e o manjericão em pó. Esses 2 têm muito cálcio. É porque é muita folha para chegar naquele produto final, né? A quantidade de folha que usa para chegar naquele pozinho é muito. Então, mesmo que você use pouco pó, já vai ter uma quantidade alta. Então, o ideal é que você use o coentro fresco, o manjericão fresco e os outros temperinhos também. Super Vilina está falando que o magnésio treonato é bom para a memória. Ah, porque a gente está falando da memória. Opção. Top. Super Solange Gerava está perguntando sobre se o mel está liberado. No caso do protocolo Coimbra, deve ser, né? Ó, o mel não é um alimento proibido, ele não vai ter uma quantidade alta de cálcio. Já o melaço, ele tem uma quantidade significativa de cálcio. Não é que ele é proibido, mas por ele ter um pouco a mais de cálcio, ele já deve ali ser consumido com moderação. Bastante moderação. Mas o mel tá tranquilo. O mel não. Aí só mais é Coimbra mesmo. Coimbra. Beleza. Tem o EM, o que é bom para fadiga. Acho que vitamina D, pai. Eu já tive isso aí. Vou logo dizer pra você. Ele já tive Eu já tive isso aí. Graças a Deus. Mas você fala, deve ser em relação à alimentação, né? Para fadiga. Deve ser. Talvez não esteja, né, no tratamento. No protocolo, Isso. Porque se tem fadiga, não está no protocolo, não.
Ó, a alimentação, para quem não faz o protocolo, ela também é super importante. Então tem que ter uma dieta ali que ajude a desinflamar. Você me perguntou aí o que era bom. De início eu já ia te falando, vamos reduzir ou evitar o glúten. Porque o glúten ele inflama demais o organismo, ele aumenta a fadiga, ele pode dar dor muscular. Então esse seria o primeiro passo. Claro que a gente iria ajustar aí a dieta toda, ver o que é que está precisando, o que é que está consumindo, o que não deve, mas esse seria o primeiro passo. Certo. Tenho autoimune, fibromialgia, mas não faço esse protocolo Coimbra. A alimentação ajuda? Pronto, já pego o gancho do que eu falei aqui. Super, hiper importante cuidar da alimentação. Top. Então, todas as autoimunes têm que se preocupar, fibromialgia, principalmente essa questão do glúten, porque fibromialgia, né, são as dores no corpo, então o glúten ele pode piorar, pode intensificar essas dores. Então, ele seria outro ponto aí específico para quem tem fibromialgia, a gente retirar mesmo. E aí, substituindo com outros alimentos, por exemplo, as raízes é uma opção excelente para substituir aí o pão e os alimentos que têm glúten. Agora sim, tanto para o paciente que falou da esclerose múltipla quanto está falando da fibromialgia, se puder, entre no protocolo, você vai se dar bem, você vai se dar bem. Procurem saber sobre esse tratamento para vocês também, né? Que tiver de dúvida, venham aqui, falem com a gente, mas pesquise. Superval está perguntando se pode temperar o feijão com louro. Ela é do protocolo, pode sim. Protocolo, pode. Pode sim. É levezinha ali para chegar em 100 gramas, não trabalho terrível. A gente terrível. coloca poucas folhas, ela é uma folha digestiva, vai ser muito bom, então não tem problema. Ouvi falar sobre o exame de biorressonância. Ele é bom? Depende, bom para quê? Biorressonância. Vamos aumentar a luz só um pouquinho. Onde é? Eu não sei não. Aqui atrás. Não é porque está descarregando, não? Ele está descarregando. Acho que está descarregando. O exame de biorressonância, depende, é bom para quê? Sim, esse exame de biorressonância, eu particularmente acho ele excelente, porque através dele a gente vai ter como saber ali quais alimentos que o paciente não se dá bem. Às vezes é um alimento super saudável, mas aquele organismo não está tolerando bem esse alimento. Pode acontecer isso também? Pode, isso é super comum. Rapaz. Então de repente a cerveja, meu organismo pode tolerar bem também. Lá vem ele, né? Não é De novo. Não é assim não? É porque se pode um saudável, o organismo não tolerar, mesmo sendo saudável, pode um não saudável, o organismo tolerar. Não pode isso não? Não, Eu já quero fazer esse exame para ver se o meu organismo tolera a cerveja. Já estou afim. Pois é. E Pode, tem para cerveja também? esse exame tem para vários alimentos. E aí a gente vai testar ali mesmo, né, durante a consulta, para saber quais os alimentos o paciente é ressonante, que vai aceitar bem, ou dissonante. E a gente utiliza frequências para poder saber cada alimento. E isso vai ajudar muito ali na conduta do plano alimentar, já sabendo especificamente o que é que o paciente tolera, o que é que o organismo não tolera, a gente já tem um guia maior aí para construir esse plano alimentar. Olha aí, ó. Super Marina tá falando aqui que protocolo Coimbra salva a vida, salvou a vida do marido dela. Isso mesmo, salvou a minha também. É outra perspectiva de vida que a gente, na verdade, salva a vida por isso, porque a gente passa a ter perspectiva de vida. Uma qualidade de vida. A qualidade de perspectiva mesmo, porque isso. assim, quando a gente está no tratamento convencional, os médicos falam pra gente, não, você está aqui, mas amanhã você pode ter um surto, aí vai depender do seu organismo, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que você possa ter tranquilidade. Você começa a viver um dia após o outro achando que será que vai ser amanhã? É amanhã. E agora é amanhã? É amanhã. Aquela coisa de quando você tem a perspectiva de piorar, você só tem perspectiva de piorar, não tem de melhorar. Eles não te dão essa perspectiva no convencional, né? E no Coimbra, pai, você até esquece que tem doença.
Super Nicolas está dizendo que achou um queijo vegano feito com castanha de caju. Perguntou se acrescentaram cálcio e não é o caso. Pode ser consumido? Veja só, Nicolas, no caso aí a pergunta foi se acrescentou cálcio, né? O ideal é você perguntar a quantidade de cálcio que tem nesse queijo, porque de repente eles não acrescentaram, mas se for um queijo de amêndoas, que não é o caso, né? O seu é de castanha. Mas se for de amêndoas, a própria amêndoa já é riquíssima em cálcio. Então... O interessante é que eles te passem a tabela nutricional desse alimento. A quantidade de cálcio desse alimento. Isso. Esse de castanha, por eles não terem acrescentado cálcio, já é muito bom. Porque a castanha de caju, ela tem cálcio, mas não é tanto. Então, o fato de não estar enriquecido, talvez possa sim consumir, mas para ficar mais seguro, o ideal é perguntar lá quanto de cálcio que tem na porção desse queijo. Super Solange diz que o protocolo Coimbra salvou a vida dela também. Ela tem Sjögren e não abria mais os olhos. Olha pra isso. Nossa. É fenomenal, pô. E o pior é que a gente fala isso e quem tá de fora tá achando que a gente tá, tipo, não sei, velho, achando que a gente tá criando fantasia, né? Não é possível, que nada disso é possível. Mas é real, gente. É real, pô. Por isso que eu falo, pesquisem. Rapaz, porque pesquisando isso, é pesquisando que vocês vão ter sua própria conclusão, né? Seu próprio entendimento. E aí o que não conseguir entender, recorre aqui a gente, que a gente vai ajudando. A Super Marina tá dizendo, não é só o protocolo não é só para doença autoimune, mas sim para quando surgem outras doenças como cardíacas. A vitamina D ajuda na recuperação, exatamente. E tem até a questão da dose fisiológica. Lívia não faz protocolo Coimbra, ela usa dose fisiológica. Exatamente. Tá com a imunidade melhor que a minha, pai. Eu faço super dose e ela tá com a imunidade melhor que a minha, só para você ter noção. Isso. Qualidade de vida, velho. Você tem um sistema imunológico, tem um organismo funcionando equilibradamente, sabe? Com nutrientes, né? Porque a suplementação são nutrientes. A vitamina D vai absorver, vai te ajudar, vai ajudar seu organismo a absorver os nutrientes dos alimentos. Tem tudo isso, bicho. É um hormônio, na verdade chama de vitamina D, mas na verdade ela é um hormônio que vai ajudar a equilibrar todo o funcionamento do seu organismo. Certo, vou voltar aqui para uma lista que a gente está aqui, que a gente passou para a lista, né? Estou viajando e me preocupo com a água que bebo. Faço protocolo Coimbra. Olha aí. Ponto também importante, né? Quando viaja, não tem como a gente saber qual de onde é o filtro, o que é que tem no filtro, a vela. Então, isso é uma pergunta importante, é uma pergunta comum. Então, o que é que seria mais prático? Você comprar as garrafinhas de água durante a sua viagem. Então, por exemplo, nessas garrafinhas sempre vai vir ali o rótulo com a quantidade que tem de cada mineral. Então, você olha lá quanto que tem de cálcio nessa garrafinha. Desculpa. Tem uma água aqui, peraí que ela tem uma água. Boa noite, Super Charles. Super Solange está dizendo que acompanha todas as lives da gente, que ama a gente. Pô, valeu. Solange, obrigada pelo Obrigadão carinho. pelo carinho, viu, Solange? Então, voltando. E no dia que não gostar, avise pra gente corrigir. Charles, boa noite. Sim, voltando. Engoliu o pigarro. A garrafinha, você vai olhar lá o rótulo. O ideal é que esteja abaixo de 10 miligramas de cálcio por litro. Por litro. E se for aqui no Brasil, você vai achar tranquilamente, porque normalmente a água aqui vai ser o quê? 2 miligramas, 3, então é super tranquilo. Se você estiver viajando para fora, vai ser um pouquinho mais complicado, principalmente se for ali Europa, que lá as águas, a quantidade de cálcio é bem maior, mas aí você já procura uma que seja abaixo de 10 miligramas. E aí você apega a ela, viu? Super Bruna tá perguntando, tá falando, tenho muita fome pela manhã, eu também, na verdade tenho fome o dia inteiro, e tenho muita dificuldade em relação à alimentação do café da manhã. Por favor, o que dá para se comer no café da manhã do protocolo? A gente vai falar em relação a uma orientação que é a orientação geral, tá? Mas se seu médico te restringiu em relação ao que a gente está falando, restrição, segue a dele, porque ele está acompanhando seus exames.
O que é que a gente come aqui? Banana da terra, cozida ou frita, no óleo de coco. Tapioca. A gente come aipim, a gente come cuscuz, a gente come batata doce. Não é que a gente come tudo junto, não, pelo amor de Deus. São as opções. São as opções. Batata doce, bolinho, às vezes tem um bolinho. Crepioca. Panqueca. Bebo café, como fruta, maçã, mamão. Maçã não, melancia, mamão. Às vezes suco da fruta. Ovo cozido, ovo frito. Às vezes uma carninha moída ali com a tapioca. Tá. Amanhã, inclusive, eu vou comer a carninha moída, que eu deixei um pouquinho dela. Teve hoje no almoço, eu deixei um tantinho para amanhã, café da manhã, que eu não sou besta nem nada. O café da manhã ao vivo vai ser geral? Não, é no grupo. É só no grupo. Então, Bruna, tem aí essas algumas opções. Aí agora sim, por exemplo, você não vai comer tapioca o dia inteiro. Você não vai comer todo dia a mesma coisa. O interessante é você, por exemplo, comer tapioca hoje. Aí comeu tapioca hoje de manhã. Você troca, amanhã você come a banana da terra, você come uma batata doce. Comeu tapioca de manhã, quando for de noite você come cuscuz, come batata doce. Entendeu? Você vai revezando entre esses alimentos. Aipim, tem aquele outro também, como é o nome? Esqueci o nome do outro. Coloca aí pra gente, normalmente, o que é que você come no café da manhã, só pra gente ter uma noção e poder também te ajudar mais, né? Super Marina disse que levou água para o marido no hospital. Correu tudo bem durante 8 dias, graças a Deus. Exame do rim tudo ótimo. Maravilha, graças Marina. a Deus. É isso, é o controle da água, né? Você controlar a água que está sendo ingerida. O marido da Marina faz o protocolo. Marina é a administradora do grupo do Protocolo Coimbra da França no Facebook. Isso. Tem mais perguntas? Tem mais pergunta aqui. Qual a diferença da consulta presencial para online? Pergunta online. Boa noite, Super Marilde. Oi, Marilde. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, a consulta presencial para online, hoje em dia a diferença é quase nada, tá? É o desgaste, você vai ter que ir até o laboratório, o consultório. Hoje em dia... Vai pegar trânsito. Vai ter que botar uma roupa decente para ir, vai ter que arrumar os cabelos. Já desistiu, tá vendo? Não, gente, eu falo assim porque eu acho a consulta online tão espetacular, a questão do online, de você, até eu mesmo quando eu vou para minha médica, eu prefiro fazer online, porque fazer online é doido, não tem que sair de casa, né? Rapaz, só tá pegado a casa. Mas assim, em termos de consulta, é praticamente a mesma coisa, a gente só vai estar em espaço físico diferente, mas a gente consegue fazer exatamente tudo. Os resultados também são iguais, só tem a diferença do exame de bioimpedância, né? Mas aí também para quem tem objetivos mais voltados para hipertrofia, para percentual de gordura, tá? Mas o pra peso... Quem quer emagrecer. Não, para quem quer emagrecer não. Balança não precisa não? Não precisa. Precisa não. Não, a gente vai ver ali o peso inicial que o próprio paciente pode me enviar, mas para o emagrecimento, o peso, subir numa balança, fazer esse exame de bioimpedância, não vai ser fundamental, tá? Tem outras coisas muito mais importantes a gente avaliar aí. Como é que está a ingestão de líquidos, a hidratação, o intestino, o sono. Então, hoje em dia eu diria isso. É somente mesmo ali o fato de subir na balança, que não é o fundamental da consulta, né? É o menos relevante, porque balança você pode ter até em casa uma e subir vai dizer. Deixa eu subir aqui que teve um comentário aqui de Marilde, disse que tem médico do protocolo proibindo tapioca e aipim. É isso, aí vai ser uma questão de a individualidade de cada paciente também, né? Mas é isso. A tapioca, ela hoje está no moderado e é justamente por conta do excesso do consumo dela, né? Então, ela tá ali, mas se a gente for pensar em um alimento rico em cálcio, ela não se classifica como um alimento rico em cálcio.
Mas o seu consumo exagerado, ela se torna, sim, uma quantidade ali significativa de cálcio. Aí o que estava acontecendo? Paciente comendo tapioca o dia inteiro. Aí é por isso que entrou no proibido. Porque as pessoas estavam abusando. Assim como a aveia. A aveia o povo estava comendo o dia inteiro. Então entrou em moderado. Alguns até proibiram. Isso. E você falou aí, né? Alguns médicos estão proibindo tapioca e aipim. Pode ser realmente específico do paciente que tem o hábito de comer muita tapioca, tem o hábito de comer muito aipim, é regional. Então, ele pode ter colocado aí essa observação mesmo para evitar até o exame normalizar. De repente, esse médico já está vindo com um histórico de pacientes que estão consumindo muito isso e que está interferindo. Então, ele, deixa eu proibir logo a galera toda para não repetir essa mesma queixa. Né? Mas quando a gente coloca lá o consumo moderado, ela não vai dar problema. Aí, Marilde está dizendo que nunca come porque tem medo. Bruna respondeu que pode um ovo na semana e 3 bananas na semana. E quando come batata doce, percebe que tem pico de insulina. Que aí já é outro fator, né? Característico que está específico, na verdade, para o seu caso, tá? Então, é uma orientação que não seria assim geral para todo mundo. Mas no seu caso, se você já observou, se tem alguma predisposição, realmente tem que dar uma controlada. E aí, sobrou o que para ela comer no café da manhã? Baixa aqui para ver as opções. Aí, ela só pode um só ovo tá na semana comendo e um 3 ovo. bananas na semana. Pronto, tem as E a outras batata opções. doce? Tem aí as outras raízes, tem o inhame, Inhame. isso, tem Aipim. o próprio aipim, tem o cuscuz, que dá para colocar fibra nesse cuscuz para controlar a glicemia também. Bom demais. Então tem outras opções. Aí, ó. Ela botou aqui, muito obrigado por me responder. Claro, estamos aqui para isso, não se preocupe. Super Marina está dizendo que o marido soube dizer o que podia comer no hospital, foi muito tranquilo, graças Que a bom. Deus. Boa noite, Super Jane. Boa noite, Jane. Marilde botou aqui, entendi, gente. Ele não sabia se eu comia, fiquei com medo. Muito obrigado, queridos. De nada. Certo, tem uma outra pergunta aqui. Não é pergunta. Tá dizendo, a pessoa dizendo que quer consulta online, olha que marca. Consulta online tem no link aí da bio, No tem bio lá, tem um link. marcar a consulta. Aí você pode clicar lá que já vai direto lá para marcação. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Se for pro mês de março, corre porque já tá acabando aí. Para março tem poucas vagas, a agenda encheu rápido. Tem esse mês. pouquíssimas vagas, graças a Deus. Graças a né? Deus. Super Jane está perguntando se pode comer jiló, se jiló é permitido. Pode, Jane. Agora eu vou Se ter. você gosta, pode comer. Agora eu vou ter que cantar, porque você falou. Saudade assim, falou, e amarga que nem giló. Eita, Zé. Zagão. Super Shirley está perguntando se crepioca de atum ou de frango pro café da manhã. Dando opção, top. Excelente. Essa é a opção mesmo. Fica pra muito Bruna aí. bom com esse recheio aí, tanto de atum, como de frango, como de carne moída também. Eita, eu já vi que amanhã a gente vai ver um bocado de café da manhã bonito lá no grupo. Né? Marquem aí quando vocês tirarem. Vocês têm que fazer o tomar alimento de café. vocês, marca a gente lá, tira foto, marca Manda a gente, foto. ou manda foto pra gente, que aí a gente vai postando aí também. E aguando, claro, né? Eu já tô aqui também. Vocês vão falando, eu ficando aqui assim, deixa o bicho Deu vontade de comer a crepioca com atum. Eita. Agora vocês me quebraram. Vou eu ter que fazer com atum pra minha mulher. Crepioca. Crepioca, que ainda é mais difícil. Tem que botar ovo junto. O que mais que tem de Aqui, pergunta? as perguntas que eu tinha aqui acabaram. E nessa outra página aí também. Também. Aqui era só isso. Aqui não sei, deixa eu ver. Não, aqui era só isso mesmo. Aqui também acabou. Bom, de dúvidas eram essas. Por enquanto, se vocês tiverem quiserem mandar mais, a gente vai saber. aproveitem aí, mandem, que a gente vai respondendo aqui, tá bom? Ou mandem aí durante a semana pelo direct ou pelas caixinhas que a gente coloca,
que aí sempre nas lives, dia de quinta-feira, que é a live do marido da nutricionista, a gente sempre vem aqui responder todas as dúvidas. A gente não é besta nem nada, né? Vai deixar vocês no vácuo, né? É isso, então é isso, gente. Por hoje a gente fica por aqui. A live Semana acabando. que vem, 19 horas, adivinha? Estaremos aqui novamente com vocês. Perturbando o juízo de vocês. Semana que vem vai ser quinta-feira mesmo? Eu nem lembro mais. Quinta-feira eu nem olhei também, mas eu acho que sim. Mas eu acho que sim. É, semana 16. 16. Semana que vem, às 19 horas, estaremos aqui com vocês. Super Marino está dizendo todos esses nomes estranhos, tem que mostrar o que é. O que nome estranho? Quais são os nomes estranhos? Evandro? É o que? São as opções de café da manhã? Crepioca. Ah, tá. Crepioca é a mistura do crepe com a tapioca. É um ovo batido com tapioca. Podia até fazer essa receita lá no grupo também, né? É uma misturinha que você bota o ovo, a tapioca, um pouquinho de tempero e aí você passa na frigideira. E aí vira tipo uma panquequinha, você pode rechear. Eu tô aguando aqui, Sheila tá ali, ó. E atum refogado com cebola, tomate, chimichurri e páprica defumada. Rapaz. Pode. E eu realmente estou querendo essa crepioca com atum. Super Nicolas perguntou sobre o cacau, quanto pode por semana, cacau em pó? Sim, o cacau em pó, ele é também rico em cálcio, em 100 gramas, vai ter bastante cálcio, mas você usando pequenas quantidades não tem problema. Então, por exemplo, se você utiliza uma colher normal de sopa de cacau em pó, pode usar essa quantidade aí no dia que não tem problema, tá? Lembrando que ele é amargo, essa quantidade já vai ser bem suficiente aí para qualquer receita. Super Charles está dizendo que boa noite, pessoal, vocês são top, live quinta é top. Que bom, tô ligado em Charles. você. Valeu, Super Charles. Shirley está perguntando se melancia pode no protocolo, né? Pode não. Pode, tá proibida. Shirley. A gente aqui come bastante essa fruta, bastante assim. Na semana ela está presente aí umas 2 vezes na semana, porque aqui faz muito calor, então ela é uma fruta refrescante, pode com certeza. Marina está dizendo que não conhece nossas especialidades. Pois amanhã a gente vai fazer, Milena, para você essa receita, para você ver. Já bota aí no catálogo das receitas de amanhã. Isso, vai ter crepioca. Vai pra ter você ver como que crepioca. é. Crepioca. E ser pioneira aí também na França, fazendo essa receitinha. É porque a Marina está no grupo do calciúria abaixo de 300. Aí por isso a gente é o grupo à parte da gente. Isso. E tem mais Queria pergunta? um bolinho de chocolate e na receita vai 50 gramas de cacau em pó, no caso, né? Sim. Queria saber se é muito pensando em um bolo. Não comeria o bolo inteiro, né? Duvido que você não come ele inteiro. Eu como. Deixa eu te falar. 50 gramas, se for um bolinho pequeno para você comer todo, é muito cacau. Aí o cálcio vai ser alto, tá? Mas se for uma receita de bolo grande, normal, aí não tem problema, certo? Lembrando que você pode aí pensar no seu dia 10 gramas, tá? Então essas 50 seria muito. O cacau em pó, quando a gente compra, por exemplo, aqui em casa a gente compra 100 gramas. Dura mais de um mês aqui. Porque eu uso muito pouco, até porque ele é amargo mesmo, é muito forte, né? Forte. Então vai deixar, se botar muito a receita vai ficar ruim. A gente fez esse brownie aí que vocês viram nos stories e tem cacau, só que a quantidade é pouca. Então é uma receita grande que a gente não vai comer ela toda e levou o cacau em pó. Vocês viram o brownie no stories? Foi eu que botou o brownie no stories. O café da tarde, porque hoje. Já foi uma receita que é de amanhã do pessoal lá. A Super Solange está perguntando se vocês têm algum grupo no WhatsApp. Na verdade, assim, a gente fez um grupo no WhatsApp que foi do pessoal que estava interessado em participar do programa Calciúria 24 horas abaixo de 300. E aí acabou que a gente deixou esse grupo lá para poder, além do Instagram, que é um Instagram fechado, do pessoal que se inscreveu,
Aí o WhatsApp acabou ficando como suporte também para a equipe. Esse programa de Calciúria 24 horas é voltado para pacientes ou para familiares, né? Para pessoas que tenham alguém fazendo esse tratamento, queira saber um pouco mais sobre a dieta. Então, aqui nessa live de hoje tem alguns participantes que fazem parte desse grupo também. É por isso que a gente, vez ou outra, tá falando dele. Aqui surgiu aqui, Super Shirley falando, Lívia, passa a receita do brownie que vocês dois estão comendo no café de hoje. Tô no teu story. Pode se preocupe não, Shirley. Que vai chegar. Vai chegar para você. Viu? A gente vai botar assim essa receita aí. É uma receita muito gostosa. Então a gente vai compartilhar com certeza. Não vou passar para ninguém, não. Eu não vou passar para ninguém. E aí, o grupo foi isso. A gente falou do grupo. Sim. Porque agora que eu lembrei que tem uma pergunta ali falando sobre o grupo, para participar do grupo da Calciúria 24 horas. É porque esse grupo, inclusive, amanhã é o último dia de live. Dessa turma. Para essa turma não tem mais para essa turma não participar. Tem mais para as próximas. Quem sabe a próxima turma. Aí tem. A gente sempre divulga aqui quando vai abrir a turma e deixa a lista, né, de interessados. Então, em breve a gente coloca novamente e aí vocês têm como participar do comecinho. Se tiver alguém aqui da turma que está fazendo a turma do programa Calciúria 24 horas abaixo de 300 atualmente, quem tiver aí, bota aí no comentário o que está achando, por favor. O que está achando do programa? Está prestando? Não está? Bota aqui no comentário. Para quem não está, se coçar e dizer eu quero. Bote inveja aí agora em quem não está. Pode uma pessoa dessa? Bote inveja em quem não está no grupo. E quem não está no programa. Não, gente, mas a gente vai colocar assim as informações e deixar tudo claro aí para as próximas turmas, quem quiser também vir. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Não surgiram mais perguntas. Eu vou ali agora comer a crepioca com atum. E é? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Shirley. Valeu, pessoal. Beijo, boa noite. Boa Obrigado. noite. Até quinta-feira que vem.